Bom dia, meus amados, minhas amigas. Aqui é Fábio Galiza, da Rádio Art Show, apresentando o programa Semear. Bom dia, minha diretora. Bom dia. Bom dia, meu convidado, ilustre convidado, Léo Ferreira, colunista, digital influencer e adestrador de cães. Bom dia, Fábio. Seja bem-vindo ao programa Semear. Bem. Seja bem-vindo, Rafael, que agora eu estou com plateia, né? Estou tirando onda aí. Grande amigo. Bom pai, dia, Rafael. Galiza, bom dia. Vai, Rafael de Oxagueiro. Não tem como esquecer. Seja bem-vindo, Pai não tem como Rafael, esquecer. Plateia, o pai Rafael. Né? E assim, eu quero agradecer de antemão a Deus da missão, a todas as forças, espíritos de luz, eu chamar, pela permissão de aqui estar mais uma vez apresentando o programa Semear. Em especial, trazendo aqui um assunto que é muito importante para todos nós, né, Léo? Sim. Você pode se apresentar um pouquinho, Léo? Sim, vou me apresentar aqui a vocês, né? Eu sou adestrador de cães. Né? Também sou formado na área como pet system, também auxiliar veterinário. Mas eu já cuido de cães há muito tempo. Antes mesmo de eu ter começado a trabalhar com adestramento, eu já trabalhava com resgate, cuidado para cães, né? Aí eu trago aqui hoje uma dinâmica para as pessoas. Não é um conteúdo voltado 100% ao adestramento. Eu vou também explicar um pouco sobre adestramento. Por quê? As pessoas elas têm a visão que o adestramento ele está preso no século XVI, XVII, XVIII ainda. Mas o adestramento ele modernizou muito. Ele é muito necessário e também as pessoas não conseguem hoje entender o que é um cão de verdade. Sim. E acaba tendo muitos problemas. E assim, qual é a relação do ser humano, né, com o seu pet, sabe? Como é que faz esse encontro? Como é que foi o seu encontro? Então, primeiro ponto, você vai lá atrás. O que são os cães? Todo mundo sabe que são descendentes dos lobos, mas aí como que chegou essa familiarização com as pessoas, essa domesticação? Aí você pega lá atrás, no período, vamos dizer assim, da evolução humana até o Homo sapiens, você tem alguns lobos, aí foi evoluindo, foram sendo domesticados, que ficavam próximos, em troca de restos de comida, isso era das cavernas. Aí foi algumas raças e com o tempo veio a evolução humana e algumas raças foram sendo criadas. Porém, existe um mito assim, que isso é uma coisa assim que tem que ser bem abordada com calma para as pessoas não tomarem um susto, que é o quê? O cão não é o melhor amigo do homem, isso é uma fase que inventaram, não sei quem inventou, mas caiu no dito popular do mundo inteiro. Mas não funciona assim. Na prática, ele não consegue entender isso. Então, o que acontece? É necessário ter certos cuidados para você ter um cão de qualquer raça. Você tem perseguição com pitbull, alguns cães de outra raça. Teve o filme do Doberman, você lembra? Sim, Aí começou a demonização do Doberman. Isso. Aí depois demonizaram o Fila. Né? Também extinguiram uma raça, que era o brasileiro, que depois deu uma concedência para o Fila. Né? Aí depois veio a demonização do Pitbull, agora está vindo do show por causa de um fator. Né, E aquele acidente que houve, né, com aquela isso não está relacionado a raças. Está relacionado a todos os cães, a falta de entender do que é o cão. O cão ele faz companhia ao ser humano, mas ele tem um temperamento próprio, tem uma linguagem própria, tem uma maneira própria de você lidar com ele. E você pode ter acidentes gravíssimos. Ontem mesmo teve um acidente em Campo Grande, no Rio de Janeiro, né? Acabou o Brasil todo está acompanhando, mas que um pitbull, né? O jornal não é obrigado a ter, você não é obrigado a ter o conhecimento técnico, o pai Rafael não é, a diretora não é, os assistentes, o pessoal aqui não é obrigado a ter o conhecimento técnico. Estava lá nos principais meios de comunicação, lá, pitbull invade escola municipal em Campo Grande e fere 6 crianças. Aí eu cliquei na matéria, né, de 2 jornais diferentes, e eu vi ali, não era um pitbull, era um mestiço. Mas as pessoas não sabem identificar. Existe sim, entre o ser humano não existe raça pura, mas entre os cães existe.
E aquele ali não era o APTD, o American Pitbull Terrier. Aquele era um cão que a gente chama de caninho clandestino ou de fundo de quintal, que é o quê? Aí eu tenho uma fêmea, você tem um macho, a gente junta e cria. E começa a vender. Aí vende pro Rafael, aí vende para ela, vende para outro, vende para outra. Só que não tem controle de linhagem. Aquele cão não é um pitbull legítimo. Sim. O problema está aí, não está com um pitbull. Um exemplo. O Chuchu ele já tem um temperamento diferente. Ele não é muito fã de agarração. Você tem que ter um conhecimento técnico. Mas no geral, eu já fiz alguns vídeos, você até viu, as pessoas acompanham. Não se abraça cão nenhum. É um ponto crucial para evitar acidente. Quando se fala de acidente, não se abraça o rosto de cão nenhum. Se você for abraçar um cão que é seu. Mas o que acontece com ele quando a gente abraça ele assim? O que ele sente, né? O que você sente quando leva um mata-leão? Ele está sufocado, É a né? mesma sensação. Porque o cão, ele tem uma, vamos dizer assim, uma forma mais popular, a única forma, meio de comunicação e defesa é a boca dele. Quando você abraça, você tira, é como se você estivesse dando um mata-leão no ser humano. Sim. Eu vou usar assim um paradoxo para comparar, cair bem nesse ponto. Então o cão ele se sente ali inibido, ameaçado. Alguns não atacam o próprio dono, mas se você for olhar, pegar assim, eu sugiro que as pessoas façam isso. Peguem aqui, coloquem um suporte e dê um abraço no cão, já que o cão não morre. Você vai ver o olhar, a fisionomia do cão vai mudar, ele se sente ali incomodado. Alguns não vão atacar, e outros vão. Outros nunca atacaram e acaba tendo um acidente. Inclusive aquele cão, né, daquele show, Sim. foi até sacrificado, né? É que eu achei um absurdo essa Não foi parte do culpa do sacrifício. É claro que não. Eu trabalho com um show, já tem bastante tempo. Acho que eu até acredito que a dona dela sempre ela acompanha, né, o meu trabalho. E ele tinha uma dinâmica, ele era um pouco arredio na rua, com pessoas, porque qualquer cão ele vai ser arredio com o que ele não conhece. Sim. Por exemplo, se um cão não é acostumado com carrinho de bebê, ele precisa se acomodar com aquela imagem, entender aquilo. E nós seres humanos somos a mesma coisa. Imagina que todos nós presentes aqui somos jogados no meio da floresta amazônica de noite sem nunca ter pisado lá. A gente Esse é um vai pânico ficar total. em pânico. Qualquer coisa que chegar próximo da gente, a gente vai atacar. Sim. O cão é a mesma coisa. E no caso é um ato de defesa, né? Isso. É um ato de defesa, ele está preciso. Por isso existe processo de socialização dentro do adestramento que ela feita corretamente. Sim. Então o que acontece? É até um Michael, o nome desse chuchu. Então ele é um ótimo chuchu. Ontem eu até abracei ele, eu fiz vídeo, eu abraço ele, mas eu sei qual é a dinâmica. Ele não é meu, ele é do cliente. Quando eu chego lá, ele está muito eufórico, ele está alegre. Então a energia dele está receptiva para mim. Então eu vou lá, brinco com ele e dou um abraço. Mas quando ele fica comigo na minha casa hospedado, eu já não faço isso. Porque ele é um ambiente estranho para ele. Não, né? não é que é um ambiente Não é- estranho. Nem dentro da casa os próprios tutores dele abraçam ele. Às vezes você pode abraçar qualquer cão assim numa chegada, porque fica aquela euforia. Né? Sim. Aí você pode até dar um abraço como eu dou nele, mas eu não vou abraçar ele quando ele está muito tranquilo, quando ele está bem relaxado, porque o risco de um acidente é muito grande. Porque você tem que Interessante entender isso. a linguagem canina. Qualquer cão funciona assim. É mesmo. Não é só o chuchu. Outras raças também têm o mesmo comportamento devido a não estar familiarizado com Às vezes ambientes, O ambiente, e o abraço é uma ameaça para ele, porque é o único meio de defesa. É a mesma coisa, eu não sei assim, alguém que já brigou na escola, não deveria, mas com certeza alguém já viu alguma briga na escola. Pelo menos se você levantar a pessoa entra em pânico. sim. Né? O cão, ele tem esse problema seríssimo, não abraçar ele no rosto, assim, ele dá muito problema. Algumas raças, elas já dão logo sinal, ela vai dar uma rosnada de uma vez. Sim. Tem várias pessoas, né, que cuidam dos seus cães como se fosse um ser humano. Aí bota na cama para dormir e tal. A humanização. Aquela humanização. Humanização é maus tratos. Então, isso é certo? Isso também Porque é o maus tratos. cachorro ele foi feito para poder nos proteger, certo? Não, nem sempre. É. Nem todo cão é de proteção. Aí tem o Isso. equilíbrio, né? Explica aí pra gente. Você tem os cães de companhia, você tem os cães, as funções. Tem Sim. cães que são de companhia, tem cães que são de caça, tem cães que são de
pastoreio, tem cães que são de guarda, tem cães que são de nada. Então, assim, e cães de proteção. Quando você fala, tem cães de proteção e cães de guarda. Sim. O Aquele vai tomar conta, né? Como guarda. O pastor Malinois, ele é um cão de proteção. O Rottweiler é de guarda. O Malinois ou o pastor alemão, ele pode ser um cão de proteção para mim na rua. Entendi. Ele é um ótimo. Você quer um cão de proteção, você pega o Malinois ou o pastor alemão, mas tem que ter o treinamento. É a mesma coisa. As pessoas, eu vou entrar aqui no dito popular das pessoas. Se eu tivesse uma arma em casa, ninguém vai ter minha casa. Mas vamos lá. Dar uma arma da mão de uma pessoa que não tem um treinamento. Um cão desse, ele pode virar uma arma sem treinamento. Então ele tem que ter um adestrador. Aí entra num ponto que eu falo. Quando a pessoa vai adquirir um cão, verificar o espaço da casa. Se aquele cão é adequado para aquela casa. Sim. Porque vamos fazer assim, você falou todo cão de proteção. Não, você falou assim, você quer, por exemplo, não quero ser assaltado na rua. Por exemplo, por pet, usuário de droga, pessoas que fazem arrastão. Então você pode pegar um pastor alemão ou um belga malinois, né? E você contratar um adestrador especialista nesse tipo, que tem vários adestradores que são especialistas em determinadas situações, vai treinar aquele cão e ele vai ser o seu cão de proteção na rua. Sim. Mas se você quer um cão de guarda, um Rottweiler, mas o mais eficaz é o fila, mas aí você tem que ver o espaço. Ah, entendi. Aí, essa questão de espaço, você fala com o espaço físico, ele tem que ser maior, ele tem que ser menor para determinados animais, pode ser menor para determinadas raças. Vamos ver aqui. Você falou assim, né? Que as pessoas falam, o cachorro, vou colocar um vira-latinha no quintal, ou colocar um pastor, ou um Rottweiler, né? Porque ele vai fazer a função de guarda. Não, existe canis selecionados. Sim. Você, por exemplo, você tem muito problema. 88% dos acidentes que eu já vi com cães de diversas raças tá ligado a canil clandestino de fundo de quintal. Sabe quanto custa um Rottweiler para guarda legítimo? Quanto que é o preço dele? Com pedigree, com tudo que você sabe. Tem o Rottweiler geneticamente. Esse canil fica em São Paulo. Não estou fazendo propaganda, estou falando que um canil fica. Não, fica à vontade. Esse canil fica no interior de São Paulo. E os cães vêm geneticamente da Alemanha desde a Segunda Guerra. Já vem antes de lá. Antes de ter iniciado a Segunda Guerra, esses cães já vinham para o Brasil. Então eles têm uma genética perfeita. Ali eu posso escolher assim, você tem filho. Aí você pode escolher um Rottweiler que vai ser manso a vida inteira. Ele tem esse controle. Como eu quero um Rottweiler que vai fazer a guarda. Sim. Ele tem esse cão ali específico. Mas está em torno de 6 a 7 mil reais. Isso aí, filhote. O grande. Filhote. Filhote, né? Porque assim, as pessoas, não existe cão da Shopee. Cuidado. Eu não vou falar uma marca, né? Não existe de lá, né? Assim, esses cães que vendem na Paraguai, internet. agora mudou, né? Agora é. Porque eu já vi o Rottweiler custando 500 a 1.000 reais, isso vai dar problema. Isso não pode brincar, você vai virar uma arma na mão da pessoa e não vai dar pular com ele. Mas assim, existe um adestramento para o cão. E para o dono existe? Na Assim, verdade, quem porque ele vai adestrar ter que. Ele vai, Aí é um ponto Isso. essencial, o dono que é adestrado. ele que é adestrado, ele que vai aprender a lidar com o cão, Não né? aprende. Eu já tive 2 casos, né, de adestramento. 7 meses depois, uma pessoa me ligou, tinha feito adestramento, Sim. falando que o cão não estava respondendo. Aí eu voltei lá, o cão respondia tudo, eu falei, o problema com a pessoa. Aí eu tentei entender aquela pessoa, só que assim, a dificuldade foi de fazer a pessoa, às vezes a pessoa assim, tem o seu ego. Por exemplo, a pessoa, nesse caso, era neuropsicólogo. Então a pessoa assim tem assim, não, peraí, eu não sei lidar com o meu cão, aí entra aquilo ali assim, às vezes pode ser o papo, eu com ela, com você, entender assim isso. Porque você precisa entender o que é o cão. E primeiro ponto, desumanizar o cão. Desumanizar o cão. Porque a humanização ela é um monstrado. Entendi. Eu acho bom quando eu vejo. Ontem eu vi cães na rua assim, um botinho, aí tá lá. O cachorro precisa sentir no chão. Para ter aquele contato, né? Sim, aí parece que já tem aquela parte mais E grossinha, aquilo né? ali precisa.
Ah, mas eu levo no pet, lá corta a unha, faz isso, faz aquilo, ótimo. Mas o cão ele precisa ter esse contato que é saudável para ele, precisa ter contato com terra, precisa ter contato com o chão. Ah, mas vai trazer bactéria para minha casa. Existem empresas, né, pets, que tem, até durante a pandemia, tem lenço úmido que limpa a pata do cão. Sim. Durante a pandemia eu atendi alguns clientes assim, expliquei para o cliente, se você não quer, se você não quer ter um cão que pise com a pata na rua e entre na casa, você não tem um cão. A pessoa tem problema. Aí a pessoa precisa do quê? Procurar um psicólogo, vai dar uma ajuda psicológica. Porque o cão, ele vai ser cão. Sim, ele foi criado para isso, para ser um cão, né? E a pessoa acaba querendo humanizar e assim, né? Deixando até o animal vulnerável, Isso é um né? exemplo. Vulnerável, né? Aí você traz o que para o cão? Ansiedade. Hoje você tem cães que tem problema com Estresse. ansiedade, dependência emocional. Porque o cão, ele não consegue mais fazer a sua função, que é ser cão. Ninguém está falando aqui, ó, o cachorro vai ficar na chuva, não. Vai ficar na varanda no sol, não. Você dá ao cão o que é digno dele. Da mesma coisa, você não tem o estatuto da criança e do adolescente, que é o ECA, que você tem que cumprir as funções mínimas estabelecidas nesse estatuto. Sim. Então, os cães, eles não têm um estatuto em lei, mas eles têm uma cartilha que você segue ali. Você não pode impedir que um cão, por exemplo, tem que ser um cão. O alimento ideal do cão não é a ração. A ração destrói a vida do cão. Inclusive causa câncer. Os cães que hoje em dia têm problemas graves de saúde é pela ração, não é? Não existe ração boa. Eu não vou falar o nome de marca, mas não existe ração boa. Mas existem as piores, que às vezes, por exemplo, que ela é composta 70% por trigo, farinha, né? Sim. Popularmente. E 15% de proteína. Só que essa proteína que é ali, ela é o resto de carne estragada, é triturado disso. Se for de qualquer ração, da marca mais cara que tem, a mais barata, é couro de animais, resto de osso, vai Vísceras. usar batetura, isso, vísceras de porco, de tudo, aquilo ali é tudo triturado. É igual a salsicha que a gente come. Ninguém aqui come salsicha, o cachorro come ração todo dia. E da onde que vem a ração? A ração ela começa a chegar mais ou menos quando você vem na Revolução Industrial, Sim. na Inglaterra. Quando você tem isso, a Revolução Industrial. As pessoas começaram a ficar muito na cidade. Dali começou a criar-se métodos de ração, aí foi se aperfeiçoando. Mas a ração é a mesma coisa que você chegar e comprar uma comida congelada de marca X, você bota lá no micro-ondas, no forno, você vai ficar doente. Sim. O cão também adoece. E eu tenho assim, algumas consultorias que eu explico qual é a alimentação adequada para aquele cão. Entendi. E não é caro, por exemplo, vísceras, que o cão não pode comer algumas coisas, fígado de galinha, fígado bovino, moela é muito saudável para o cão, são ótimas proteínas. Sim. Pé de galinha, lá tem que cortar muito. Na feira já vem cortado, se comprar ali no mercado, corte a unha ali, pode dar problema para o cão. Pode perfurar, né, a unha da galinha. Pode Sim, perfurar. algumas coisas você pode colocar, eu coloco muito cenoura que ajuda com o pelo. Aí se você faz essa alimentação natural, você consegue ter um cão com uma vida saudável. E tudo cru. O animal ele gosta de carne, não existe ração vegana. Então, a ração vegana para o cão, isso é maus tratos. Ser maus tratos, né? Enfim. Eu tenho um cachorro, como te falei, ali em casa, né? Que é da minha irmã, na verdade, são 2 pés, uma tartaruga de cachorro. Ele está acostumado com ração, mas quando dá comida para ele, eu sinto que a felicidade dele, sabe? Assim, coloca um pouquinho de comida, umas coisas diferentes, legumes e tal, ele fica todo feliz da vida. Então, quer dizer que a explicação é essa, não era para ter Assim, os cães, eles a são... ração. Vamos aqui. Os cães, eles são acostumados a caçar comida. Por que que um cão, ele fica muito tenso quando uma pessoa sai de carro? É porque ele acha que você vai caçar para trazer comida para ele. E essa é a metodologia dele. Ele não está imaginando que você vai trabalhar, que você vai numa igreja, que você vai numa praia, ou num supermercado, ou na padaria. Na cabeça dele, você está indo caçar para trazer alimento. Porque um cão, ele só sai do espaço que ele vive para caçar. Sim. Então isso passa na cabeça do cão, né?
Então, assim, o alimento, inclusive, aqui é uma dica para as pessoas, o alimento ele pode ser utilizado para você conseguir moderar o temperamento do cão. Você não pode deixar a ração o dia inteiro. Você põe, um exemplo aqui, se você alimenta o seu cão 7, 8 da manhã no primeiro horário, com a dosagem correta aí que você tem que ver com o veterinário de acordo com a saúde do cão, 80 ou 90% das pessoas dão ração. Infelizmente, alguns dão resto de comida que é surreal. Mas você colocou ali, você tem que esperar um espaço, mais ou menos, de meia hora para que ele cão se alimentar, senão você retira aquela ração. Sim. Você não deixa ali o tempo todo que você perde o controle, como perde interesse no alimento e começa a ficar muito mal acostumado, porque o cão é acostumado a ter que correr atrás pela comida, como o ser humano também é. E você entrou num quesito, uma questão, você tem um cão em casa. Você mora em casa, um apartamento, mansão, então, hoje, uma chácara, hoje eu tô morando... duplex, desculpa, Não, hoje eu tô morando com a minha irmã, né? Mas eu morei em apartamento muito tempo. O cão é dela, né? Isso. Entende? Mas o espaço. O espaço lá, ele tem um espaço, um corredor bem largo, assim, né? Aí, por que eu falo assim? Eu tenho um tópico que é muito importante. E é bem... Verificar o espaço da casa antes de adquirir um cão. E ver se aquele cão é adaptado para aquele espaço. Ele vai conseguir se dar bem naquele espaço. Por quê? Eu conheço assim, algumas pessoas que, por exemplo, compram um Border Collie e moram num apartamento. Aí existem consultorias de diversos profissionais que fazem, por exemplo. Você trabalha normalmente de que horas até que horas? Vou dar um exemplo. De 2 às 10 da noite. Então você já não pode ter um Border Collie. Ou um boiadeiro australiano, por exemplo, são raças de pastoreio mais popularizadas no Brasil. Sim. Temos o nosso, que é o pastor da Mantiqueira, temos nossos próprios, mas a questão assim, bem mais de fora. Sim. Então por quê? Você precisa verificar um espaço. Você não pode pegar um cão de pastoreio, que ele tem uma energia inacabável, ele controla gado, controla cabras, Ele precisa então ele é um cão que ele precisa queimar energia, ele não cansa. Entendi. Ele corre, eu não sei se você chegou a ver, né, durante o alagamento no Rio Grande do Sul, que aconteceu aquela tragédia, os Border Collie nadando contra a correnteza junto com os cavalos. E alguns pseudos, né, protetores, outros, né, porque eu também sou protetor, mas não sou maluco. Sim. Não tenho meu juízo ainda no lugar. Aquilo ali é a coisa mais feliz daquele cão estava fazendo, porque é a função dele, exercitar. Sim. Aí como que o Fábio vai deixar de 2 às 10 aquele cão? Quando você voltar, você não tem mais apartamento. Ele já destruiu tudo. Destruiu. Aconteceu isso na verdade aconteceu isso com vira-lata no apartamento da minha filha. A gente chama Ela de passou SRD. uns dias, 2, 3 dias lá em casa, e quando ela voltou o sofá estava Os destruído. SRD, né, os popularmente vira-lata, você tem de diversos esportes. Eu falo, quando uma pessoa vai adotar, é ideal ver o tamanho da pata. Porque às vezes você não tem um espaço adequado para aquele cão, por exemplo. Não tem como. Outra coisa também, uma raça que dá muito problema, vamos falar do Pitbull, não é Pitbull, você tem o American Pitbull Terrier, o American Bully Terrier, que são uma família, o Bull Terrier, são confundidos, as pessoas confundem, por causa do focinho, são muito parecidos, são da mesma família. O Staffordshire Terrier são da mesma família, né? Todo mundo chama de Pitbull. Tem a questão dos mestiços, que são por causa do acidente, que essas pessoas deveriam ser presas. Porque cães, vendem cães ilegalmente, seja em fundo de quintal ou cão clandestino. Mas vamos lá, mesmo que você comprou um original, o American Pitbull Terrier. Eu tenho um Pitbull, eu tenho um Pit Monster, eu tenho isso aqui. Aí você põe num apartamento, se aquele cão, ele é um cão atleta, ele caça javali, ele é um cão atleta. Ele é um cão atleta, ele é um cão de caça, ele consegue subir no coqueiro. Aí você vai manter um cão desse. Um apartamento tem 200 metros quadrados. Já vi a gente falar isso lá em Copacabana. Moro de frente para a praia, tá bom. Mas eu posso colocar um pneu aqui parafusado para a senhora? Posso colocar algumas coisas aqui? Como você vai manter um cão desse aqui? O que acontece? Como vai ficar estressado? Ele é acostumado a se exercitar. E não existe pitbull manso. Não existe American Pitbull Terrier manso. Não. A genética dele é briga.
Sim. Entendeu? E ele tem a genética de briga. Nós, seres humanos, temos. Vou dar um exemplo aqui. Existem questões de famílias que já vêm com cozinheiros na genética, religiosas, seja qual religião for, e outras coisas mais. Ele é um monstro, ele é uma briga. Sim. A genética dele foi desenvolvida para briga. Ele não é, tecnicamente, ele não gosta de atacar pessoas, é muito raro. É mais animais, né? É mais Eu já animais. vi ataque de Mas o meu não ataca. É animais, Mas se dificilmente. atiçar ele vai contra-atacar sim. Por isso que você, quando o Senado, na época que criou aquela lei, o Congresso, eles consultaram especialistas de biotec, de outras questões mais genéticas. Ali não tá porque o pitbull do fulano tá ciclando, tá jogando. Nunca atacou ninguém, porque se um cão for para a direção dele, uma hora ele vai reagir. Se ele agarrar, é totalmente desproporcional. Entendi. Entendeu? Então, Normalmente, quando você tem um ataque de animal, o que a gente deve fazer para se proteger de imediato? assim, não posso finalizar essa parte. Sim. É necessário você saber o seu espaço para você não pegar um cão e depois largar na rua, abandonar. Então você tem que saber o espaço, seja com o show. Até mesmo o Dachshund, o mini Basset Dachshund, ele é um cão muito ativo. Sim. Ele gosta muito de se exercitar. Então você tem que ver se você tem tempo, espaço. Então, se você quer um cão que não faça bagunça, ou não te dê trabalho, né? Não tem. Compra um cão reborn, tem um bebê reborn, né? De repente, um cão reborn também, né? Ficaria melhor. Tem um cão robô agora. Tem um cão robô, um reborn, não vai dar problema pra ninguém, né? Exatamente, não vai atacar ninguém, né? E esse pessoal de bebê reborn, os psicólogos não ganham dinheiro. É porque eu já vi já, né? Ataque de 22 ataques. Era mais ou menos ligado ao que, ó. Sim, eu já vi os ataques de dois pitbulls que um agarrou no cavalo, né? Ele pulou, agarrou e ficou pendurado. Assim, Tá, e o outro que mordeu aqui uma cachorra e tiveram que matar ele para é muito raro acontecer ataques de cães de raça pura. Igual esse que tá até no meu telefone ali, eu tive um print, eu vi ó, pela orelha, vi o formato, é um mexiço, é de fundo de quintal. Não é raça pura. Mas ele ainda tem uma potência de força. Porque assim, as pessoas pensam que é só, por exemplo, algumas raças de guarda ou de combate que tem que utilizar focinheira. O problema maior é o seguinte, na legislação, se você for pegar a legislação que fala sobre isso, você tem que ter cães acima de 35 quilos tem que usar focinheira, enforcador, porque potencialmente, seja qual raça for, ele já possui uma pesagem muito maior que pode ser ofensiva. Ali não especificou que é só pitbull, é fila, é um boxe. O boxe está na lista e ninguém fala nada. O boxe ele tem uma letalidade tão igual um APPD, que é o American Pitbull Terrier. Mas quando um cão desse, ele agarra um outro cão, outra pessoa, não tem como você levantar a pata e jogar água, paulada. É só um enforcador. E não desse tipo de enforcador. É um enforcador de aço. Sim, eu já vi. A única coisa que eu posso dizer, se você tiver uma corda muito próxima, você tem que envolver ela, o cão. Né? Só faça isso se for da sua família. Fora isso, não faça. Porque você vai ter que pegar essa corda, envolver o cão, não vou puxar, que senão eu vou me enforcar, e degolar ele. E tem que ter força no braço, não pode estar com força. Não vai conseguir, vai ter que estrangular ele. E vai sair rápido, porque senão você vai virar o alvo. Entendi. Deixa eu dar uma interrompida, meu diretor. Tem mensagens aí, Tem recados? sim. Vamos tomar uma aguazinha e aí. Vamos tomar uma coisinha? Vamos, obrigado. Estamos de volta com o programa Semear e as perguntas. Pode nos passar, nossa diretora, por favor? Vamos lá. Bom dia, sou fã do programa Semear. Arte Show nem se fala. Galiza, o senhor está dando show nesse tema, Luzinete de Londres. Muito obrigado, Luzinete. Um beijo no coração. Gratidão. Convidado Léo, adestrador. É amor cuidar de pet ou é só profissão? É meio a meio. Né? Porque eu já trabalhava em outra área, eu trabalhava em escritório,
Mas eu fazia resgates, né, já desde 2011 em diante, assim. Eu tenho até algumas histórias de resgates, assim, bem complexos. Aí depois eu comecei a trabalhar com isso. Já por preferência, eu fiz a transição, saí do escritório, saí do ar-condicionado, né, e fui para trabalhar com Foi pro ar livre. Fui. Não, Eu até gosto, né, Marli? É, né? É um privilégio. Vamos lá, meu diretor. Carlos do Jacaré. Já vi o Léo atuando e é um profissional de sucesso. Parabéns, Rádio Arte Show, pelo sucesso. Obrigado, Carlos. Abraço aí. Maria de Fátima. Aprendi a admirar o programa Semear. Pensava ser religioso. E esta pauta sobre animais está um sucesso. Parabéns, Galiza, e ao adestrador Léo. Gratidão. Um beijo no coração. Valeu, obrigado. Tem mais? Miguel de férias no Nepal. Léo, qual a melhor raça de cachorro para dentro de casa? Aí, rapaz, essa pessoa estava adivinhando um tópico que eu ia entrar, né? Qual o nome dele? É o Miguel. Miguel. Então, parece que eu ia entrar nesse tópico. O custo do cão. O cão ele tem um custo. Aí você tem que calcular. Vamos dizer, o brasileiro hoje, ele, desde quando iniciou a pandemia, o brasileiro ele adotou muito o SRD no vira-lata, né? Sim. Nos abrigos, né? Porque não tinha. Então hoje você tem quase 20 milhões de SRDs. Mas tem um custo. Vamos aqui, ó, uma média de custo. Você tem que ter uma. As pessoas com provação. Eu sempre digo determinada marca, eu não vou fazer propaganda, Não mas vai marca, fazer né? propaganda. Só se me patrocinar o programa. Patrocínio do programa CBA. Né? Mas, Mas nem me mandaram amostras, né? Mas tá bom. Eu tento levar para o cliente o que é melhor. Aí, por exemplo, é uma ração, vamos dizer, para um cão de até 10 quilos, ou até 15 quilos, que a gente chama do cão de pequeno porte para médio, né? Um de médio porte básico, um SRD. Você vai ter um custo mensal, se for um cão só, você vai ter um custo mensal com uma ração boa, R$150. Bota aí, 150 vezes 12. Você põe esse custo. Você tem o vermífugo, que você é obrigado a dar. E se você não der, o seu cão vai ter verme. E você vai ter dor de cabeça depois que você não está dando. Porque o verme ataca o coração. Então é de 3 em 3 meses. E um bom, tirando os farinhos, que custam 10, 12, 13 reais, um bom custa R$45. De 45 a 60. Você põe aí a cada 3 meses, 3 meses. Você tem medicação contra vetores, né? O carrapato. E complexo B, você pode falar. O ideal você também dá uma dosagem de complexo B, tem já ideais para cães. Porque aqui tem um mito aqui, né? Se eu posso falar, eu consultei com um advogado e ele falou que não tem problema. Existe uma propaganda enganosa por qual esses medicações contra vetores evitam que o cão pegue, por exemplo, a doença do carrapato. Perdi o meu pastor, o Jagum, que era um pastor suíço, branco, lindíssimo. Né? Eu botei Jagum, que é um guerreiro branco, né? Aí o que acontece? Ele estava com a medicação em dia, mas só que o carrapato pica e morre em seguida. Então ele não previne que o carrapato vai picar. Ele não consegue ser o repelente. Qual é o repelente natural do ser humano e do cão contra mosquito e contra vetores? Complexo B. Complexo B. Então, além de você dar essa medicação, você tem que dar essa dosagem de complexo B. É uma dica que eu dou para as pessoas. Porque realmente, se o carrapato tiver algum contaminado com aquela, tipo, aquela pele maculada, né, vai matar o seu cão. Sim. E tem as vacinas de pneumologia, de pneumonia, né? Você tem a vacina contra a raiva. Tem o município dá, né, também, mas às vezes a pessoa perde a data, nem todo mundo tem um dia disponível que o município dá. Disponibiliza. Às vezes tem locais que ele coloca sábado, tem locais que ele coloca quinta-feira. Vamos aqui, eu não consegui hoje, ninguém aqui presente consegue ir. Sim. Mas você tem que ter. São vacinas básicas. A V12 contra a sinomose. E você tem outras vacinas mais também. Você não tem assim um custo geral disso tudo, não? No geral, bota aí. Você Por pode mês. botar
Não, eu coloco o custo você dividir por 12 meses. Ah, por 12 meses, sim. Por mês você tem que ter R$150 para ração. Sim. Qualquer cão. Sim. A não ser que ele seja aquele cão porte pequeno mesmo, por exemplo, pincher, shih tzu, você consegue comprar rações de menores porte. Entendi. Diminui o custo. Eu estou dando o custo médio do brasileiro. Aí depois juntar a medicação, você põe aí mais ou menos de 25 a 30 mil por 12 meses para aquele cão. Porque a pessoa gosta do cão. Aí se o cão adoecer, você vai gastar mais. E veterinário não é barato. Entendi. Próxima pergunta, meu querido. Léo, meu cachorro tem vida própria e não consigo cuidar e deixá-lo calmo. O que fazer? Ângela do Nepal. O Nepal é meu, hein? Assim, o que acontece? Ângela, eu não sei, né? Eu também faço consultoria online e tudo mais, mas eu não sei qual é a raça do cão, mas provavelmente ele deve estar uma desordem, já foi o que ela disse, deve estar uma desordem grande. Aí eu não sei, mas provavelmente você não fez uma consultoria de como cuidar de um filhote e como cuidar de um cão. É complexo. Por exemplo, o ser humano, ele já vem com dom. A mulher, ela já vem com esse dom maravilhoso de gerar vida e de saber cuidar do filho. No mundo animal, por exemplo, a cadela, ela já sabe gerar e cuidar do filhote, ela é automático. Mas Sim. o ser humano, ele precisa aprender a cuidar de outra espécie. Senão acaba tendo muito acidentes e bagunça, desordem mesmo. Entendi. O próprio comportamento do ser humano, ele influencia no comportamento do animal? Os cães são reflexo do dono e os filhos são reflexo dos pais. Perfeito. Influencia. Próxima Fabrício de Madureira. Conheci a Rádio Arte Show através do programa Semear. Léo, sabe onde eu posso adotar um pet, já que não tenho dinheiro para comprar e tenho vontade de ter um amigo de 4 patas? Então, tem alguns abrigos que eu trabalho em parceria, que eu tenho conhecidos, né, que eles fazem assim, esse trabalho, né? Eles não estão contando, você pode seguir lá no Instagram, eu sempre divulgo as feiras de adoção deles, às vezes eles estão em Madureira, recentemente estava lá no Madureira Shop, às vezes estão no Grajaú, às vezes estão em outros locais. Também tem a Suípa, né, que aqui no Jacaré, tem sempre feiras de adoção itinerantes em vários bairros, né? Aí você pode estar adotando um pet sabendo já assim das responsabilidades, e você vai ter E o espaço, né? Para ele, do tamanho que ele. no espaço, Pra poder aí você pode ter um adequar o cão muito espaço. tranquilo, um apartamento de padrão, hoje o padrão moderno do Brasil de 45 a 60 metros. Você só não pode ter um cão com uma energia muito grande nesse espaço, e nem nos 200 metros. Também você não pode ter um cão para deixar no quintal do sol. Sim. É um extrato muito grande. Sim, entendi. E maus tratos é crime, né? Da cadeia. Léo, falo da Nigéria. Trabalho com animais. Parabéns a esse trabalho de divulgação e sucesso. De saber que mesmo longe do Brasil, sei que tem mais profissionais que amam animais. Obrigado. Aí tinha que deixar a mensagem, né? Programa Semear de Milhões. Sucesso garantido. Rafael. Obrigado. Valeu, obrigado. Fábio Galiza. Sucesso de programa. Estou adorando o programa. Me chamo Luísa. Deixo meu abraço fraterno de Curitiba. Pode mandar um abraço pela rádio para a Perereca, minha cachorrinha? Um abraço, um beijo para Perereca e para você também. Muita luz, força e proteção. E vamos adiante. Léo, tem uma pincher e ela é do mal. Tenho como mantê-la com adestramento? É a Luísa de São Paulo. Então, Luísa, vamos lá. Luísa, vou dizer para você aqui. O pincher, o que eu fiz? Você tem o mini pincher e o Doberman pincher. Você sabia que o Doberman, ele é um pincher? Eu não sabia disso. Você tem o mini pincher e o Doberman pincher. Então, o mini pincher, você tem a numeração 0, 1, 2, 3, 4, 5. Você ainda tem aqueles minúsculos. Ele é um cão de alerta, então ele sempre vai latir. Porque ele foi feito para alertar. Para mais nada mesmo, para perturbar mesmo, só para alertar. Ele é um cão de alerta. Então ele vai latir o alerta dele, ele é estressado. Então esse tipo de cão, você tem adestramento para eles? Tem. Mas não tem como você tirar
o estresse dele, porque ele é um cão de alerta. Sim. Mas às vezes as pessoas não conseguem pensar que o pinche, porque o meu pinche é estressado, porque ele não para de latir. É uma pesquisa que não foi feita da raça, mas realmente ele é um cão de alerta, ele perturba mesmo. Perfeito para isso. Próxima pergunta, Júlia. Léo Adestrador. Hoje vai ser de pergunta, hein? Léo Adestrador. Como faço para falar contigo sobre adestrar meu filho de 4 patas? Maria de Santa Cruz. Ou então, Maria, é só, você pode seguir o meu Instagram, né? Que é o Léo, underline, arroba, né? Léo, underline, Ferreira, né? Ou então você pode aqui, ó, cadê na tela? Vou passar aqui o meu contato aqui para vocês, ó. O WhatsApp você pode mandar mensagem ou ligar, que é 21 999 10 61 93. Pode repetir? 21 999 10 61 93. Funciona o WhatsApp, ligação é exclusivo para os 4 patas. Ligou, vai resolver o problema, né? Vamos resolver. Outra pergunta? Arte show com essa pauta maravilhosa. Como escolher um cachorro guia, já que tenho visão comprometida? É o Cláudio do México. Então, quando você fala em cães guias, eu não sou especialista em treinar esse tipo de cães, como eu disse, tem adestradores especialistas em diversas áreas, que se especializam mais. Os cães guias, eles já pertencem ao canil, porque os adestradores de lá são especialistas nisso. Já é genética, você precisa pesquisar aí no México, onde tem canis de cães guias, porque ele já é genético. São cães de funções, Sim. como os cães de resgate. Aí por isso que, por exemplo, eu sou protetor animal, faço resgate, mas eu sou contra algumas leis oportunistas, principalmente esse pessoal mais vegano, né? Nada contra assim, eu sou mais caninho para os cães, porque não, se tem alguém aqui que dá ação vegana para cachorro, por favor, não dá, então é carnívoro. Por isso que ele tem 2 acontece? caninos, né? Eles têm os caninos de superior e Isso, inferior, são né? carnívoros. Não tem como dar ração vegana para o mundo. Mas vamos lá. Os cães, eles são de função. Então, muitas pessoas hoje estão com esses oportunistas que querem destruir os canis. Sim. Você tem que destruir o clandestino, legal não. Você quer ver um exemplo? Brumadinho, Sim. a chuva de Petrópolis. Quem foi que faz resgate nessa? A escavadeira não pode ir lá. São os cachorros. São os cães. E hoje você tem poucos cães. O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais teve que receber ajuda do Distrito Federal e do Rio. Isso. O do Rio teve que receber ajuda de São Paulo e Minas Gerais. Porque estão perseguindo os canis legalizados, mas não perseguem fulano, ciclano de fundo de quintal. Se você perder esses tipos de cães, a gente vai ter tragédias ainda de barragens. Sim. Como eu também faço algumas reportagens, por exemplo, tem uma previsão aí, no máximo em 2 anos, a barragem de Volta Redonda vai descer. Aquela barragem lá da Vata vai descer. Sim. E você vai ter uma tragédia. E eu fiz uma matéria sobre isso, mas ela vai descer em 2 anos. E o que acontece? Você não vai ter cães suficiente para salvar vidas. O nosso programa é para alertar, né? Agora, a providência que ele tem que tomar é o poder público, são os Ó, nós políticos. temos 6 né? barragens que vai descer e não tem cães. E fora as chuvas que na região serrana, mesmo que o governo queira trabalhar para que isso não aconteça, vai acontecer porque assim, aquela região, a quantidade de chuva é muito volumosa também. Você precisa entender isso. E você precisa ter cães especialistas nisso. Eu desejo que o Mas nosso os canis, se você prefeito perseguir esses canis, então esteja ouvindo a nossa vontade rádio de nesse mandar momento pra- para poder, para aquela né, pessoa, até para as pessoas que estão com esse projeto, que você disse, protetor animal, vai lá você na hora. criar projetos. Fica lá, ó, cavando lá, porque o cão ele vai certeiro. Você não pode botar nem a pá, você pode mexer ali. Você não pode pegar uma reta de cavadeira, você pode tirar a vida da pessoa, causar um acidente. É tudo manual. em tudo manual. Esses cães são Tudo necessários. manual. Os cães guias, igual o Quem rapaz aí do acompanhou México, viu, né? ele tem que procurar um canil. Aqui tem aquela raça, é labrador? Como é que é aquela raça que eles treinam para ser cão guia, aquele... Eu esqueci o nome Normalmente o daquela... cão pode ser golden, o cão pode ser labrador. Mas o canil ele já mantém ali uma genética há mais de 50 anos só para aquela função. Só para aquela função de se tornar um cão guia, Você né? hoje tem cães terapeutas, né, que
auxiliam pessoas que têm problema de TDAH ou autismo. Sim. E teve até uma medida assim que eu achei um pouco injusta, o STJ, que proibiu esse tipo de cães de entrada. Só pode entrar o cão guia no avião. Porque não tem legislação. A legislação ela só protege cães guias, para cego. Sim. Mas a legislação ela não protege esses cães. Que são cães de companhia, no caso terapeuta, pessoas que têm problema de depressão ou autismo. Eu acho que seria uma falta mais que deveria ser estudada também. Não, porque se você deixar na regra da companhia aérea, ela vai recusar. Essa parte política, ela é um pouco complexa e muito me interessa, mas eu gostaria dessa parte deixar para o próximo programa que você vai voltar aqui. Próximo pergunta. Felipe de Maceió pergunta assim: Léo, dá cenoura para cachorro é crua ou cozida? Crua mesmo. Você só tira a casca. Às vezes eu dou com casca mesmo. Porque eles também na natureza não tem como ninguém vai descascar. Eu dou com casca mesmo. Mas descasca aí por falta de remorso. Cláudio de Curitiba: diversificar o cardápio do animal depende da raça, quantidade de comida, como medir? Então, é de acordo com o porte do cão, vai depender se aquele cão está saudável ou não. Se ele é um cão sedentário, o cão é o reflexo do dono. Então a pessoa já vai saber. Então o que acontece? Se aquele cão já tiver com sobrepeso muito grande, né, ele vai ter que ter uma regulagem maior de exercício e uma alimentação mais balanceada. Mas o que é uma alimentação saudável? Uma alimentação que não tem ração. Mas também não é comida, não é comida de panela não. E quando você dá, por exemplo, você pode dar cenoura, esse tipo das carnes que eu falei, mas nada com sal nem tempero. É crua. Trabalho fora e deixo a água e comida, mas a bolinha rasga sempre os estofados da casa. Como mudar esse comportamento? Fernando da Espanha. Então, pode ser assim. Eu não sei qual o porte do cão, fica difícil só um panorama, porque o cão ele tem um porte ou tem uma raça, mas pode ser aí uma falta, uma ansiedade e essa pessoa é muito agarrada com o cão. Provavelmente a pessoa chega e fica muito grudado no cão, cria uma dependência e dá problema depois. Aí isso é treinamento. Tem uma pergunta? Tem. Posso deixar meu cachorro na terra solto? Ou tenho que mantê-lo preso em casa para não pegar vermes? É o Luiz Carlos de Portugal. Então, o cão ele pode ficar solto sim no quintal, transitar entre a casa e o quintal. Não existe problema com cães de terra. Não existe esse tipo de problema. E até bem saudável para o cão. Ali tem coisas que ele faz ali de exercícios. Tem algumas ervas, dependendo do que tiver no quintal. E é um alerta, quando o cão está comendo mato, é um determinado alerta, alguma coisa não está bem no intestino do cão, senão ele não vai comer mato. Ele é um alerta para você ficar de olho. Mas normalmente o verme, quando a gente fala, esse verme do cão, ele não está ligado ao pisar na terra, ele está ligado às vezes, por isso que existe até o adestramento importante, porque o cão, às vezes o cão da pessoa A, está com a medicação em dia, com a vacina em dia, o cão da pessoa B não está. E o cão, sem um bom adestramento, ele acaba lambendo tudo que vê. E se ele acabar lambendo uma outra urina, principalmente porque o macho ele lambe a fêmea, ele vai lamber a urina da fêmea. Então o que acontece? Se tiver contaminado, ele pode sim adquirir verme. E o verme também pode ser adquirido na água, não necessariamente na terra. Porque o pote de água, você tem que lavar o pote de manhã e de noite. Porque 2 vezes no dia. Detergente, seca e coloca. Sim. E a limpeza do espaço. Então, E tem sempre que manter limpinho e os faz espaços suas onde fica. limpinhas. Para evitar a proliferação de bactérias, né? Mais alguma pergunta? Sim, para finalizar, Léo Adestrador, obrigado por esclarecer muitas dúvidas. Tenho um vira-lata e ter um amigo fiel. Ter um vira-lata é ter um amigo fiel. Viva o vira-lata, viva o Jolie, Amanda Rosa de Brasília. Obrigado. Deu para essa banda. Então, dando continuidade ao nosso bate-papo, né? E quantos minutos? Até o diretor, 5 minutos aí, tá vendo? Como é que passa rápido? É bem complexo. Quando você fala assunto de cães, é muito complexo. Mas vamos Por isso que lá. você vai ter que voltar. 5 minutos agora é só pra gente poder finalizar, hein? Linguagem canina. O que é linguagem canina para você que
você acha que é linguagem? Como você acha que o seu cão fala com você? Então, quando ele tá balançando o rabo, tá vou falar pelo que eu tenho Não, em pode casa, falar, né? eu conheço a assim, parte o que eu dele. vejo, né? Aí ele fica todo feliz, balançando, eu sei que ele tá feliz. Quando ele demonstra uma expressão de sofrimento, eu já sei que ele tá com fome. Que minha irmã não colocou comida, eu esqueci, alguém esqueceu. Conhece sempre a irmã, muita gente. Claro, o cachorro dela. Mas vamos lá. É, Quando você fala na linguagem canina, por exemplo, o rabo ele tem 4 a 6 significados. É E mesmo. que pode ser confusão. Aí por isso é assim, vou concentrar em linguagem canina não dá tempo, mas o que é a linguagem canina? Expressões faciais que o cão vai fazer ligado à cauda, né? Que você fala, falando do rabo, mas a cauda, que vai refletir no olhar, vai dar envergadura, isso ele vai indicar se o cão quer que você se afaste, se o cão vai te atacar, se o cão está apreensivo, ou se o cão está amigável. Aí tem que entender, nem sempre que a cauda, o rabo, assim popularmente está abanando, não quer dizer que o cão vai estar sociável. Sim. É aí que as pessoas se enganam. Por exemplo básico. A cauda está muito assim, mercado. Vai para cá, vai para cá. E ele está muito envergado para frente. Isso aqui dele já está bem ereto, está duro. Isso significa que aquele cão já está dando um alerta se você se afastar. Se você não se... Aí as pessoas brincam assim com cães de rua ou até com cães de visita. Sim. Então o que acontece? Isso aí é uma mordida na certa. Sim. Vai gerar um ataque muito rápido. Quando ele chega a colocar a orelha para trás, né, é um sinal de ataque também, né? Nem sempre. A linguagem ela tem suas comunicações. Às vezes ele pode estar apreensivo. Com apreensivo ele não vai atacar, só se você chegar muito próximo dele, diferente do que vai atacar. Sim. Aí ó, a orelha vai dar mais para cá, o rabo vai estar muito fechado entre as pernas, então aquele cão está apreensivo. Para ele te atacar é só se você chegar nele mesmo, mas no outro caso não, ele vai te atacar já. Dizem que a gente não pode ficar olhando fixo dentro dos olhos do animal, né? Quando isso é verdade? Porque diz que ele Já fica ouvi irritado, falar ele acha você que... não pode olhar pobre que você fica hipnotizado, mais de cães. Não, já ouvi falar, você não pode olhar um ofídeo que ele te hipnotiza, mais de cães você nunca ouviu falar. Então, Léo, Então eu já tinha sido atacado, porque eu né? tenho que olhar olho a olho. Eu já trabalhei com cães muito agressivos em reabilitação, de cães de guarda agressivo, Sim. não teve treinamento. Vamos para nossas considerações finais, porque falta pouquinho, né? Não, eu quero Para não agradecer. estourar o horário. Eu quero agradecer aqui o convite. Eu que agradeço. Da rádio aqui, a você, a rádio. E também dizer para as pessoas terem um pouco mais assim de noção do que é ter um cão, porque hoje você popularizou muito, ficou muito, vamos dizer, moda, virou uma moda você ter cão, e você tem hoje 200 milhões de animais abandonados no Brasil. E isso é muito complexo, pode gerar, essas pessoas entenderem que você pode gerar um caso de saúde pública, você tem que ter a volta da carrocinha. Sim. Porque você pode gerar um surto de raiva, não tem como você vacinar na rua 200 milhões de animais. Entendi. Entre cães e felinos que estão pelas ruas. Então a gente Falta precisa de ter uma políticas conscientização. públicas, né? Não, Falta de consciência políticas do ser públicas, humano, conscientização. porque eu preciso ter uma noção. É uma lei mais dura, né? Eu também preciso ter uma noção se aquele cão. Eu não posso achar que o cão, um filhotinho, ele é bonito, ficou grande, eu vou jogar fora. Entendi. Né? Então ter essa noção e ter o cuidado correto. Alguns cães, você tem que ter um manuseio correto, senão você vai causar acidente com os outros. Não existe meu cão de raça X nunca tá com ninguém para atacar. Aí depois acontece. Você ter um cuidado com aquele cão, e você, quando você tem cuidado com o seu cão, não é só com você e com ele, você está tendo cuidado com o próximo. Você evita a confusão. Entendi. E Também é isso, né? deixar meu Agora eu contato, queria, tá? isso, eu queria que você Meu deixasse seus contato aí, contatos aí, mais uma vez, para o O pessoal. telefone, ó, é 21 999 10 6193. O pessoal aí que está no Nepal, o rapaz lá da Espanha, eu também faço adestramento online, com a consultoria, também pode ligar. O pessoal aí falou, tá? 21 999 10 6193. Instagram. O Instagram tá aqui o link, ó. Leo_Ferreira_adestramento. Se quiser Isso mostrar o aí. QR Code.
É isso aí. E estamos chegando ao final, né, diretora? Estamos chegando ao final do programa. E assim, eu quero agradecer do fundo do meu coração ao Léo Ferreira por aceitar o convite, né, de estar aqui na Rádio Arte Show, no meu programa CMA, dando essas dicas maravilhosas e já remarcando a sua volta, né, que em breve você vai estar aqui de volta para a gente poder aprofundar um pouco mais sobre esse assunto, que é muito importante nos dias de hoje, devido aos maus tratos com animais. E dar uma boa nova para vocês, o programa Semear, a partir de sexta-feira que vem, vai começar às 11 horas da manhã, porque nós ganhamos mais meia hora devido à audiência de todos vocês. Quero perguntar à minha diretora aí, qual foi a audiência de hoje, meu diretor? Muito curioso. Foi 34.420. Parabéns. Parabéns, obrigado. E assim, né, que esses mais de 34 milhões de ouvintes que hoje estiveram acompanhando aqui o programa, peço que compartilhe cada vez mais, porque o programa Semear é assim, ele veio para semear, né? Não é um assunto específico como a jovem estava pensando que era só religioso, não. Ele começou como religioso porque eu sou messiânico, em gratidão eu fiz. Mas daqui por diante terá muitos outros assuntos do qual vocês vão se deliciar, vamos dizer assim, né, com esses assuntos que virão ainda pela frente, como foi hoje o caso do Léo. Então, agradeço a todos, um beijo no coração. Vá lá no meu canal, no YouTube, no canal do Léo, se inscrevam, né? Curtam, comentem, compartilhem, porque a gente precisa disso também para a audiência. E compartilhe aí o link da rádio, daqui a pouco vai entrar minha amiga Cris Porto com o programa, né? Fala aí, Cris, um pouquinho. Cris Porto e você. E o Nepal é meu, hein? Ah, vou dividir. Nepal é grande, muito obrigado. Um beijo no coração. Até a próxima.